Há 3 semanas, a Tata Motors fez algo que a Tesla, a BMW e a Ford pensavam que era impossível. Revelaram um carro elétrico completamente funcional por menos de $5.700. Não é um protótipo. Não é um conceito. É um carro real, com bateria, com motor, com 4 rodas, pronto para a estrada. E neste momento, o mundo inteiro está a questionar tudo o que sabia sobre o preço dos carros elétricos. Deixa-me explicar o porquê isto é tão importante. Durante os últimos 10 anos, a indústria automóvel disse-nos uma coisa muito clara: carros elétricos são caros. São luxo. São para gente rica. A Tesla começou com o Roadster a $100.000. A BMW fez o i3 por $45.000. Até o Volkswagen ID.3, que é supostamente o carro elétrico acessível da Europa, custa $35.000 no mínimo. A mensagem era sempre a mesma: se queres um carro elétrico, tens de pagar prêmio. A Tata acabou de destruir esse argumento completamente. O novo modelo chama-se Tata Nexon EV Ultra, e o que a empresa fez foi radical. Em vez de começar do topo, como fez a Tesla, e depois tentar descer o preço, a Tata começou do fundo. Começou pela pergunta mais difícil: qual é o carro elétrico mais barato que podemos fazer, mantendo qualidade, segurança e tecnologia? E a resposta que encontraram surpreendeu até aos engenheiros das outras marcas. Diz-me nos comentários, achavas que era possível um carro elétrico decente por menos de $6.000? Porque a maioria das pessoas no mundo automóvel disse que não. Mas a Tata provou que sim. O que torna isto ainda mais intenso é o contexto. A China, que é o maior mercado de carros elétricos do mundo, tem marcas como a BYD que também fazem carros baratos. Mas $5.700 é um nível completamente diferente. É o preço de um carro normal. É o preço que a maioria dos indianos, indonésios e africanos conseguem pagar. É o preço que muda o jogo. E há mais. A Tata não cortou em segurança. Não cortou em bateria. Cortou em coisas inteligentes, design mais simples, menos eletrônicos desnecessários, produção em massa eficiente. O resultado é um carro que não é fancy, mas é inteligente. É honesto. A resposta está na história da Tata Motors. Esta empresa não é nova. Fundada em 1945, logo após a independência da Índia, a Tata cresceu em mercados onde o preço é tudo. Na Índia, o carro mais vendido durante décadas foi o Tata Nano, um carro que custava apenas $2.500. Era pequeno, era básico, mas era revolucionário. Mostrou ao mundo que era possível fazer um carro real por preço de motocicleta. O Nano falhou comercialmente fora da Índia porque o resto do mundo queria mais conforto, mais tecnologia, mais style. Mas a Tata aprendeu algo crucial. Sabem como fazer carros muito baratos sem compromisso fatal na qualidade. Essa habilidade é rara. É praticamente um superpoder na indústria automóvel. Quando chegou a era dos carros elétricos, a Tata tinha uma vantagem que ninguém mencionou: experiência em produção de massa em países pobres. Eles sabem como otimizar cada centímetro, cada parafuso, cada componente. Enquanto a Tesla construía gigafactories gigantes em Nevada e na Alemanha, investindo milhares de milhões, a Tata usava a infraestrutura existente, equipamento eficiente e know-how que já tinha. O Nexon EV Ultra é construído na fábrica de Pune, na Índia. Uma fábrica que já existe há anos. Não foi preciso construir nada novo. Não foi preciso esperar por equipamento futurista. A Tata simplesmente reconfigurou o que já tinha e aplicou uma estratégia de engenharia implacável. Cada componente deve ter um propósito. Nada de luxo desnecessário. A bateria é o maior custo de um carro elétrico. Normalmente representa 40% a 50% do preço total. A Tata negociou com fornecedores de bateria, principalmente Cato e BYD da China, para obter célula de bateria de lítio-fosfato de ferro, LFP, a preços que outras marcas não conseguem. Por quê? Porque a Tata encomendar em volume massivo. São milhões de carros por ano. Quando pedes 1 milhão de baterias, o preço desce dramaticamente. A segunda tática foi radical: reduzir a energia da bateria. O Nexon EV Ultra tem uma bateria de 30 kWh. Não é enorme. Dá uma autonomia de cerca de 315 km com carga completa. A Tesla Model 3, por comparação, tem 50 a 80 kWh. Mas aqui está o ponto crucial.
315 km é suficiente para 95% das pessoas que conduzem diariamente. A maioria das pessoas não fazem road trips de 500 km todas as semanas. Elas vão ao trabalho, vão às compras, vão a casa. Para isso, 315 km chega perfeitamente. A Tata compreendeu algo que a indústria de luxo nunca compreendeu. O cliente médio não quer mais do que precisa. Quer apenas o que precisa, ao preço mais baixo possível. Mas a engenharia não parou na bateria. A Tata simplificou o design do chassis. Usou alumínio estrategicamente, não em tudo, mas onde importa. O interior é funcional. Não é bonito de revista de carros de luxo, mas é prático. Os assentos são confortáveis. O ar-condicionado funciona. O sistema infotainment é simples, um ecrã tátil básico, sem loucuras. Tudo isto reduz custos sem reduzir a experiência do condutor. E depois há o software. A Tata desenvolveu o seu próprio sistema operativo para o carro, nada de licenças caras de software de terceiros. É um sistema minimalista, rápido, confiável. Sem bloatware. Sem features desnecessárias que ninguém usa. O resultado final é chocante. Um carro que custa menos de $6.000, mas que não parece um brinquedo. Parece um carro normal. Funciona como um carro normal. A única diferença é o preço. E aqui vem o verdadeiro golpe. A Tata já começou a exportar o Nexon EV Ultra. Primeiramente para mercados vizinhos, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka. Em seguida, planeiam chegar à África. E há rumores de que estão a negociar com distribuidores europeus para uma versão ligeiramente modificada. Se a Tata conseguir vender isto na Europa, na América do Sul ou em África em massa, o mercado inteiro muda de direção. Quando a Tata anunciou o preço de $5.700, as reações foram imediatas. Nos fóruns de tecnologia, nos escritórios das montadoras, nos centros de investigação, toda a gente disse a mesma coisa: isto não pode ser verdade. Deve haver um truque. Havia mesmo um truque. Mas não era o tipo de truque que as pessoas pensavam. A armadilha não era na qualidade do carro. Era na compreensão do que as pessoas realmente precisam. A Tesla, a BMW, a Mercedes, toda a indústria de luxo, construiu uma narrativa durante anos. Um carro elétrico bom tem de ser bonito, ter muito alcance, muita potência, muita tecnologia. Se não tiver tudo isto, não é respeitável. Não é premium. Não vale a pena. A Tata olhou para este argumento e riu-se. Começaram a receber encomendas imediatamente. Não de ricos. De pessoas normais. De professores, enfermeiros, funcionários públicos. De gente que quer sair da gasolina, mas não pode gastar $40.000 num carro. A Tata vendeu 50.000 unidades nos primeiros 2 meses apenas na Índia. 50.000. É mais do que algumas marcas de luxo vendem um ano inteiro. Os analistas de Wall Street começaram a fazer contas. Se a Tata consegue vender um carro elétrico a $5.700 com margem de lucro, e conseguem, então qual é o modelo de negócio da Tesla? A Tesla vende o Model 3 por $35 a $45.000. Ganham muito mais por carro. Mas se o mercado se deslocar para carros baratos como o Nexon, a Tesla perde. Perdem muito. Elon Musk respondeu com sarcasmo, como sempre faz. Tweetou algo como qualidade por $5.700. Claro que sim. Mas o sarcasmo dele revela a verdadeira ansiedade. A Tesla construiu um império em cima de carros caros e premium. Se a Tata conseguir convencer 1.000 milhões de pessoas que um carro elétrico barato é suficientemente bom, a Tesla perde a narrativa que os torna especiais. E não é apenas a Tesla. A Volkswagen está em pânico. Gastaram 1.000 milhões de euros a desenvolver plataformas para carros elétricos baratos, o ID.3, o ID.4, mas ainda custam $25 a $35.000. Como é que competem com $5.700? Não conseguem. Não podem cortar tão fundo sem destruir a sua imagem de marca premium. A General Motors, a Ford, a BMW. Todas estão a fazer a mesma pergunta. Como é que a Tata conseguiu fazer isto? A resposta verdadeira é amarga para elas, porque a Tata não tem o mesmo bagaço de custos. Não tem décadas de estrutura corporativa pesada. Não tem sindicatos nos Estados Unidos que exigem salários estratosféricos. Não tem acionistas que exigem margens de lucro de 20%.
A Tata pode trabalhar com margens de 5 a 10% porque o volume compensa. Vendem milhões de carros a pouco lucro por carro e ganham mais dinheiro do que marcas que vendem centenas de milhares de carros caros. É um modelo completamente diferente. E é aterrorizante para quem construiu o seu negócio no modelo antigo. Mas há mais. A autonomia da bateria, 315 km, não é um problema tão grande quanto parece. Porque enquanto a Tata construía carros baratos, estavam também a investir em infraestrutura de carregamento. Na Índia, os pontos de carregamento estão a multiplicar-se. Em cidades grandes, está a tornar-se normal ter uma tomada de carregamento a cada poucas ruas. Quando o carregamento é fácil e barato, a autonomia deixa de ser uma obsessão. A Tesla ganhou porque prometeu a autonomia de 500 mais quilômetros quando ninguém mais o fazia. Mas quando toda a gente tem carregadores rápidos, a autonomia excessiva é apenas peso desnecessário, e peso significa mais bateria, mais custo, menos eficiência. Se queres saber o que aconteceu a seguir, e acredita, fica ainda mais intenso. Carrega em subscrever para não perderes a segunda parte. Porque agora a Tata está a fazer algo que ninguém esperava. O que ninguém está a falar é sobre o efeito em cascata que isto vai causar. Um carro elétrico de $5.700 não é apenas um produto novo. É um sinal. É uma declaração de que o preço dos carros elétricos pode descer muito mais do que a indústria pensava. Vamos fazer conta simples. Nos últimos 5 anos, o preço das baterias caiu 89%. Isto é um facto. Em 2015, uma bateria de 1 kWh custava $350. Agora custa menos de $40. $40. A tendência é clara. Quanto mais baterias se fazem, mais barato fica. A Tata comprovou isto na prática. Mas aqui está a questão assustadora para a indústria. Se a Tata consegue vender a $5.700 em 2024, quanto custará em 2026? E em 2028? Se a trajetória de custos continuar assim, em 5 anos um carro elétrico totalmente decente pode custar $3.000. $3.000. É menos do que um smartphone premium. Isto significa que a indústria de carros com combustão interna está oficialmente morta. Não em 10 anos. Agora, um carro de gasolina novo, com motor a combustão, com toda a complexidade mecânica. Por que comprá-lo se podes ter um elétrico por menos dinheiro? O custo total de propriedade de um carro elétrico é já mais baixo. Manutenção é mais barata. Combustível é mais barato. Agora o preço inicial também é mais baixo. Os governos sentem isto também. A União Europeia está a panificar porque os fabricantes europeus não conseguem competir com a Tata. A regulação sobre emissões de carbono, que os governos criaram para proteger o ambiente, agora está a forçá-los a vender carros que não conseguem fazer tão baratos como a Tata consegue. É uma ironia brutal. A Califórnia, que foi pioneira em carros elétricos, agora está preocupada. Porque a maioria dos carros elétricos vendidos lá são ainda muito caros, a Tesla, a Lucid, a BMW. Se a Tata conseguir trazer o Nexon EV Ultra aos Estados Unidos, o que é tecnicamente possível com algumas adaptações regulamentares, vai destruir o mercado premium de carros elétricos instantaneamente. Mas há um obstáculo gigante: as tarifas. Os Estados Unidos têm tarifas de importação de 25% sobre carros. A União Europeia tem 10%. Se a Tata traz um carro de $5.700 da Índia para os Estados Unidos com uma tarifa de 25%, o preço sobe para $7.125. Ainda é barato, mas perde um bocado do impacto. A Índia, porém, não tem estas tarifas. A Índia é um mercado aberto. E a Índia é o segundo país mais populoso do mundo. 1.400 milhões de pessoas. Se apenas 10% delas comprar um Nexon EV Ultra nos próximos 5 anos, são 140 milhões de carros. 140 milhões. A Tesla nunca vendeu 140 milhões de carros. Ninguém vendeu. Isto não é especulação. É matemática. A Tata já mostrou que conseguem produzir em massa. Tem fábricas. Tem fornecedores. Tem experiência em vender carros muito baratos em volume gigante. O Nano vendeu 3 milhões de unidades. O Nexon EV Ultra pode vender muito mais porque o mercado global para carros agora é muito maior.